meninas! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz pão doce. E essa receita é da minha amiga Laura, ok? Bom, pessoal, essa é a rosquinha, qual a minha amiga falou. É uma rosquinha doce, porém muitos conhecem como pão de coco, outros como rosquinha doce, outro como pão húngaro. A gente chama como quiser, é muito boa, né? Eu faço um processo diferente, eu não costumo ter medidas. Então, assim, eu pego um fermento, você pode pegar um sachê de fermento granuladinho, biológico. Eu costumo desmanchar ele, dissolver ele na água morna ou no leite morno. Não precisa ter quantidade, porque você vai usar esse líquido para poder umedecer a massa. Desculpa. E aí, o que acontece? Se você for usar o fresco, você coloca 35 gramas, 40 gramas no máximo, sendo fresco. Um pacotinho de 10 gramas é o suficiente para 1 quilo de farinha de trigo. Uma xícara de leite. Eu não costumo medir, eu tô dando mais ou menos as medidas. Uma xícara de leite, pode ser uma xícara de água também. Se for essas canecas de leite, é 2. Se for xícara, põe umas 4. Xícara de 200 ml. São 4 colheres de açúcar, uma colherzinha de café de sal, a colher de açúcar de sopa, uma colher de manteiga bem generosa ou margarina, tanto faz com sal ou sem, e umas 2 colheres de óleo. Amassa, mistura tudo no processo, quando o fermento estiver desmanchado. Coloca em um bol, uma vasilha, sova bem, deixa descansar por 30 minutos, dependendo da temperatura do seu lugar. E depois que descansar, você abre novamente a massa, sova ela, abre e faz um recheio. O recheio é um coco ralado de 100 gramas, meia xícara bem generosa assim de açúcar, mais para cheia do que meia, 4 colheres bem generosas de margarina e uma pitadinha de leite para umedecer. Faz um creme, você pode mexer com a mão para poder o creme ficar bem cremoso e consistente. E aí você abre a massa, põe o recheio, enrola e corta com um rocambole e põe para assar. Não precisa mais esperar o processo de crescer, porque ele cresce naturalmente. Essa é a receita. E também eu costumo colocar um ovo, mas nessa eu não vou colocar. Não tem problema se não colocar. Tem pessoas que costumam colocar 3 ovos, eu costumo colocar um único ovo, mas hoje eu não vou colocar nenhum, mas fica do mesmo jeito, não dá diferença nenhuma. Mistura todos os ingredientes. Agora que eu acrescentei o sal, vai misturando os ingredientes até enquanto a colher conseguir misturar. Quando você não tiver mais força de misturar com a colher, aí é mão na massa. Coloca numa superfície, uma madeira, uma pia e vai sovando até dar o ponto de soltar das mãos. Vamos tirando, peraí.
vou abrir a massa, mas antes de abrir a massa, eu vou preparar o recheio que vai na massa. É um pacote de 100 gramas de coco ralado. Você pode comprar o coco em flocos, que ele fica bem melhor. Ou coco fresco, ou seco. Eu prefiro em flocos. Um pacote de 100 gramas. Duas colheres, que na verdade se torna 4 colheres, bem generosa, de margarina. Vou precisar de outra colher. Geralmente eu coloco meia xícara de açúcar, mas eu tô colocando em colheradas para poder ficar melhor de entender. Então eu vou colocar as colheres assim, bem generosas. 2, 3, 4 colheres. É o suficiente. Eu costumo colocar um pouquinho de leite, como se fosse assim, tipo, umas 4 colheres de leite. 4 colheres de sopa, para ajudar a amolecer o recheio. Mexe, deixa ele virar um creminho, para que fique tudo uniforme. Reserva, abre a massa, espalha o recheio, enrola como rocambole e corta em formato de rosquinha. Quem gostar com mais açúcar, acrescenta mais uma colher, 2. Eu prefiro esse tanto para não ficar muito doce, até porque vai ser molhado novamente com leite e açúcar. Ou leite condensado com leite. Dissolve o leite condensado no leite e molha as rosquinhas. Essa é a textura. Então, pessoal, agora nós vamos abrir essa massa. Essa vai ser o pão doce. Eu costumo dar uma ajudinha com a mão, para depois usar o rolo. Fica nessa espessura, não muito fina, nem também tão grossa. Não precisa ficar uniforme, tudo bonitinho, as bordas, até porque vai ser enrolado. E agora a gente espalha o recheio para poder fazer os cortes. O recheio, eu costumo fazer de coco, mas a de goiabada também fica muito boa. A de doce de leite, a de chocolate, chocolate em pedaços, aquela barra grossa, faz os quadradinhos, tipo umas trouxinhas, embrulha bem, porque o chocolate na temperatura vai derramar, vai esquentar e vai começar a vazar. Então, faz tipo umas trouxinhas, em vez de ser cortado como rocambole. A tia fez o cortinho aqui, ó.
Com a mão leve, bem levinha a mão. Carinho. Entendeu? Entendi. É para colocar com esse espaço, porque elas vão crescerem, vão ficar bem grandes. Quando elas estiverem prontas, é rapidinho o processo. Com o forno, não precisa aquecer o forno, porque elas têm que assar lento, mas é mais ou menos meia hora, dependendo de cada forno. Quando estiver pronta, moreninha, do jeito que eu gosto mais moreninha, tem os que gostam mais branquinho. Já estão prontas as nossas rosquinhas e agora é o processo de molhar para ficar bem fofinhas. Aqui tem leite e açúcar, eu pus no copo para vocês terem mais ou menos a noção de quanto vai. Não precisa se preocupar porque elas não vão ficar desmanchando, elas só vão ficar fofinhas, igual aquelas que a gente compra na padaria. Elas acabaram de sair do forno, estão bem quentes. De preferência tem que ser molhada assim que tira do forno, para poder absorver melhor todo o leite. Como eu havia falado no começo, pode ser molhado, dissolvido uma meia lata de leite condensado em um meio copo de leite e também fazer esse processo. Aí não há necessidade do açúcar. Ela vai ficar assim mesmo, parecendo que está embebida de leite, mas a gente, depois que terminar esse processo aqui, a gente vai virando a forma para que esse leite, ela vá sugando todo o líquido da forma. A gente faz isso com a ajuda de um pano, porque está muito quente. Vai fazendo esse processo para que ela absorva todo o líquido da forma. Daqui a pouco a gente mostra quando é a hora de servir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Tá uma delícia. Está muito bom. O pensamento de hoje é: sem paz interior, a paz mundial é impossível.